Olá, gente, tudo bem aí com vocês? Bom, hoje nós vamos ter a nossa aula de número 12. O que nós vamos estudar? Então, o assunto focado aqui é cônicas, né? E nós vamos estudar cônicas na aula 12. Na aula 12 nós vamos estudar elipse. Na aula 13 nós vamos estudar parábola. E na aula 14 nós vamos estudar hipérbole. Circunferência, ela também faz parte de cônicas, mas eu já trabalhei esse conteúdo com vocês, tá? Então, em cônicas nós vamos ver elipse, parábola e hipérbole, certo? E na elipse, né, nós vamos estar estudando o que é uma elipse, ok? A equação da elipse, certinho? Bora lá? Então, vamos ler esse texto aqui, ó. No século III a.C., podemos destacar três grandes matemáticos: Euclides, Arquimedes e Apolônio. Embora menos famoso que os dois primeiros, Apolônio, que nasceu por volta de 282 a.C., em Perga, no sul da Ásia Menor, realizou diversas contribuições à matemática. Em sua obra mais famosa, Secções Cônicas, Apolônio estuda detalhadamente essas curvas, superando os tratados escritos anteriormente relacionados a esse assunto. Então, nessa obra, as cônicas são obtidas a partir de secções da superfície de um cone duplo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um cone duplo, ok? Então, eu tenho esses três exemplos aqui, ó. Seccionar, então, eu venho aqui, ó, e secciono essa parte aqui do cone, ok? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho elipse. Secciono nesse sentido aqui, ó, horizontalmente a base dele. O que eu tenho? Uma circunferência, né? Então, aqui a secção é do lado, aqui é paralelo à base. Aqui, ó, vem nesse sentido aqui. Então, aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a parábola, ok? E essa secção aqui, ó, tá vendo como foi cortada aqui? Né? Então, o que a gente tem aqui agora, ó? E aqui? Eu tenho hipérbole. Então, nós vamos estudar elipse, parábola e hipérbole. Circunferência também é uma cônica, mas nós já estudamos sobre a circunferência, ok? Então, vamos começar nosso estudo com elipse. Então, vamos lá. Elipse, né? Considere a superfície de um cone e um plano que o secciona. Então, eu tenho aqui, ó, superfície, né? E aqui eu tenho um plano, certo? E esse plano seccionou esse cone. Vamos lá, vou ler de novo. Considere a superfície de um cone e um plano que o seccione não paralela à sua base. Se o plano for concorrente a todas as geratrizes do cone, a secção cônica obtida será a elipse. Ok? Então, isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui é a elipse, ó. Isso aqui é a elipse. Ok? Agora, olha só, para esboçarmos uma elipse, esboçar, construir, traçar uma elipse, né? Marcamos dois pontos sobre uma folha de papel. Então, eu tenho o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui, ok? Aí, eu chamei esse ponto de F1 e esse ponto de F2. Fixamos nesses pontos as extremidades de um barbante. Então, aqui foi amarrado a parte do final do barbante e a parte inicial do barbante, certo? Com o lápis na posição indicada, então, olha ali, peguei, né? Pega-se então o lápis, estica o barbante, certo? Traçamos a curva contínua, ou seja, sem parar. Então, vai traçando a curva aqui, ó. O barbante vai auxiliar, ok? De maneira que o barbante permaneça constantemente esticado, obtém-se ao final uma elipse.
Então, tá aqui a elipse, tá? Então, esse ponto aqui, ó, é onde foi colocado uma extremidade do barbante, que é a outra extremidade do barbante. Aí, esses pontos nós chamamos de foco, por isso que eu coloquei F. Então, esse é o foco 1 e esse é o foco 2. Agora, vamos guardar essa informação aqui, ó. A soma das distâncias de F1 e F2 a qualquer ponto da elipse é constante, ok? Nesse caso, igual ao comprimento do barbante, certo? Vamos ver, então, os elementos, né, de uma elipse. Então, ó, eu tenho essa linha aqui, nosso plano cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y. Aqui nós temos a elipse, ok? Esse F1 e esse F2 é onde nós amarramos o barbante, certo? Uma extremidade, a outra extremidade do barbante, ok? Nós chamamos eles de foco, então, foco 1, foco 2, ou F1, F2. Então, quando você vê F1, F2, nós chamamos de focos, certo? Aí a distância de F1, F2, ó, então a distância aqui, ó, de F1, F2, essa distância aqui, ó, dá uma olhadinha para você ver, ó, é 2 vezes o C. Então, ó, partindo aqui do centro, aqui é o ponto de origem do plano cartesiano, aqui o F1, olha essa distância, eu chamei ela de C, olha essa distância, é a mesma também, não é? E não quer dizer que a distância de F1 até FC, ou perdão, até F2, é o dobro de C, ok? E é Czinho, né? Aí o C maior, né, é o centro, né? Aqui, no caso, é o ponto de origem do plano cartesiano. O eixo maior. Quem é o eixo maior? É a distância de A1 até A2, ó. Então, eu tenho aqui, ó, de A1 até A2, ó. Essa distância aqui, ela é maior que essa, não é? Ok? Então, esse eixo aqui, ó, nós vamos chamar ele de eixo maior. Então, o eixo maior é o A1, é o segmento A1, A2, né? Com A1, A2 é o quê? É o dobro de A. Esse A aqui, ó, ok? Certo? Então, essa distância aqui é o dobro dessa distância aqui. Bom, o eixo menor vai ser no eixo Y, né? Nesse exemplo, tá, gente? Vai ser no eixo Y, daqui aqui é menor do que de A1 a A2. Então, aqui, ó, o eixo menor, que é o segmento B1, B2. B1, B2 é o quê? É 2 vezes o B. Então, essa distância aqui, ó, ok? Então, ó, daqui até aqui, certo? De B2 até B1, de B1 até B2, é 2 vezes o B, ok? B é essa distância aqui, ó. Então, a excentricidade, o que é excentricidade? Ela corresponde o quê? Ao número E. O que é esse número E? É a razão de C por A. Então, quando eu pegar esse valor aqui, ó, e dividir por esse valor aqui, observe que aqui formou um triângulo retângulo, né? Então, quando eu dividir esse cateto aqui pela hipotenusa, ou seja, C por A, o que eu vou encontrar dessa elipse? Eu vou encontrar a sua excentricidade, certo? E essa excentricidade, ela vai ser o quê? O E é o que? A excentricidade. Vai ser maior que 0, menor que 1. Ok? Vamos ver essas informações aqui, ó. Quanto mais próxima de 1 for a excentricidade, então, quanto a excentricidade for mais próxima de 1, né? Essa excentricidade de uma elipse, quer dizer que ela vai ser o quê? Mais achatada, né? Já quanto mais próxima de 0 for a excentricidade, ela vai ser semelhante a uma circunferência, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O E aqui, ó, é 0,95. O E aqui é 0,75. O E aqui agora já é 0,05. Então, aqui tá mais próximo de 0, não tá? Então, ó, observa, ela parece uma circunferência. Então, quanto mais próximo de 1, mais achatada ela é, certo? Então, aqui ó, elipse, tudo aqui é elipse, tá ok?
Aí, analisando aqui, ó, ainda de acordo com a figura, note que o triângulo CF1B1 é retângulo em C. Assim, a partir do teorema de Pitágoras, podemos escrever a seguinte relação. Então, guarda esse exemplo aqui, ó. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras aqui. Guarda isso, tá? Então, ó, a elipse, o que é elipse, então? É o conjunto de todos os pontos em um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, denominados focos, né, é constante e igual a 2A. Então, a distância de F1 e F2 sempre vai ser o quê? 2A. De maneira que 2A seja maior que a distância focal 2C. Então, 2A maior que 2C. Ou seja, aqui, ó, 2A maior que 2C. Guarda essa informação aí. Ok? Analisando aqui essa elipse, gente, ó. Aqui é o eixo para X e esse é o eixo para Y. Então, a gente percebe aqui que o eixo paralelo aqui ao eixo X é maior que o eixo paralelo ao eixo Y. Aí, nesse caso, olha então como é que vai ficar a nossa formulazinha aqui, ó. Vai ser o que então? Vai ser a soma de o quadrado de x menos x0, xo, perdão, sobre a ao quadrado, mais o quadrado da diferença de y, y0, sobre b ao quadrado, igual a 1. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, o centro da elipse, né? Então, olha lá, é o ponto de origem aqui, não é? Ok? Então, aqui agora, o foco, o eixo maior aqui, ó, tanto de x como de y, se encontra no próprio eixo, né? Então, ele é coincidente nesse caso, né? Então, não é paralelo a x e nem é paralelo a y. Então, nós vamos usar essa equação aqui, ó. Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1, ok? Agora, nesse caso aqui, ó, o eixo maior, não é o eixo, né, com relação a y, né? Então, ó, o eixo paralelo com relação a x, ele é menor que o eixo paralelo com relação a y. Então, nesse caso, aí nós vamos usar essa equaçãozinha aqui, ó. Certo? Agora, aqui, quando os focos f de 1 e f de 2 estiverem no eixo y, né? Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Se fosse o tanto F1 como o F2 no eixo X, é essa outra fórmula que eu vou mostrar, tá? Aqui, ó, o F1 e o F2, o foco deles, né? Tá no eixo X, ok? Aí, é essa fórmula, certinho? Vamos ver nos exemplos, então? Então, bora lá. Vamos trabalhar esse exemplo aqui, ó. O exemplo pede o seguinte: determine a equação da elipse no plano cartesiano. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, né? Então, nós temos aqui, ó, o F1 e o F2, ok? Tanto o F1 como o F2, eles estão no eixo X. Se eles estão no eixo X, então a nossa fórmula da equação é essa, ok? É essa aqui, ó. Quadrado de x menos xo sobre a mais quadrado da diferença de y por yo sobre b igual a 1. Bom, nós já temos o x e o y do centro, né? Lembra que quando é o aqui é o centro. Vamos ver quem é o centro? Olha só, vamos voltar lá na figura. Quem é o centro aqui, ó? Aqui é o centro, ok? Então, ó, qual que é esse par ordenado aqui? Um ponto vai pertencer a um eixo, o outro eixo precisa ser 0. Então, o par ordenado aqui é 4 e 0. Então, ok. Então, a gente já tem o x, o e o y, o. O que falta para nós? O a e o b, ok? Então, a gente volta aqui, ó.
Então, ó, o eixo maior, ele está sobre qual eixo? Está sobre o eixo X, não tá aqui? O eixo maior, então essa distância aqui, ó, ela está sobre o eixo X, ok? Vamos, então, encontrar o Czinho, o B e o A, ok? Então, ó, o C, ó, primeiro vamos pro B. Quem é o B aqui, ó? Então, ó, trouxe aqui para vocês perceber direitinho aqui, então, ó. O A é a diagonal aqui, né? Certo? Então, ó, do centro ao foco 1 é o Czinho. Então, ó, então essa distância aqui é o Czinho. Tá na cara que todo mundo já sabe que é 1, não sabe? Ó, esse aqui é 3, aqui é 4. Então, 4 menos 3 é 1. Então, o C a gente já tem, que é 1, ok? Bom, o B, ó. O B, né, na altura aqui, ó, com relação ao eixo Y, ó. Então, ó, quanto que é isso aqui, ó? Certo? Quanto que dá isso, ó? 3, né? Então, o B, ele é 3. O que que falta para nós, então, ó? Aqui é o C, que a gente já achou. Aqui é o B. E aqui, ó, é o A. Não é um triângulo retângulo? Então, a gente vai lá trabalhar o Teorema de Pitágoras. Bom, eu trouxe aqui, ó, a elipse, certo? Né? Onde o F1 e F2 estão sobre o eixo X, né? Então, aqui, ó, o desenho aqui, ó, aqui é o B, né? Aqui é o A e aqui o C. Então, ó, a gente não conhece o A, ok? O B, a gente conhece que é essa distância daqui a aqui, que corresponde a 3. Então, o B é 3. E o C, né? Que, ó, quem é o C? Essa distância aqui do centro é o F1. Então, se aqui é 3, aqui é 4, a distância aqui é 1, né? Que 4 menos 3, 1. Então, o A a gente não tem, a gente vai procurar. Aí, a gente vem aqui, ó. O eixo maior está sobre o X. O C é 1 e o B é 3, usando o Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é B igual a B ao quadrado. Quem é B é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Mais C ao quadrado, quem é C? C ao quadrado é 1, então 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Então, o A é a raiz quadrada de 10. Então, a gente já tem o centro, né? Ó, lembra, o centro é aqui, ó. Certo? Aqui o centro no eixo X. Então, o X é 4 e o Y é 0. Então, tá aqui o centro. Aí vem a equaçãozinha, ó. X menos x0, do centro ao quadrado, dividido por A ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, dividido por b ao quadrado, igual a 1. Então, a gente já tem as coordenadas do centro, já encontramos o A e o B, vamos substituir, ó. Aqui o x, ó, do centro, o A é a raiz quadrada de 10, então entre parênteses, porque vai ao quadrado. Aqui y menos o y do centro, que é 0, né? Aqui o B é 3, então 3 ao quadrado igual a 1. Então, vamos terminar isso aqui, né? Vou fazer aqui do lado aqui, ó, como é que vai ser, ó. X menos 4 ao quadrado continua x menos 4 ao quadrado, certo? Agora aqui, ó, que a gente cancela, cancela, vai sair o 10 mais y menos 0. Quanto que é y menos 0? Y ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Isso é igual a 1. Então, tá aqui a equação dessa elipse. Ok? Certinho?